Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos rever um pouquinho sobre o que são frações equivalentes, sobre como simplificar frações. E para isso eu queria trazer de novo o bolo que eu usei na aula passada, só para vocês relembrarem como que eu fiz na aula passada para perceber quando duas frações são equivalentes. Nesse caso aqui, esse bolo ele foi cortado em 4 partes. Se eu decidir comer 2 partes desse bolo, eu vou estar comendo 2 partes de 4 partes. Então, eu vou estar comendo 2 quartos desse bolo. Só que 2 quartos desse bolo também equivalem a metade desse bolo, tá vendo? Então, 2 quartos desse bolo é exatamente igual a metade desse bolo. Tá bom? Eu comer 2 partes de uma coisa que foi dividida em 4 é a mesma coisa que comer uma parte de uma coisa que foi dividida em 2. Só depende da maneira como isso foi dividido. A gente já viu isso na aula passada. Se você ainda não viu a aula passada, eu vou deixar o link no final dessa aula para você entrar na aula passada. Observa, nesse caso, observando o bolo, eu pude perceber que 2 quartos é igual a meio. Só que se eu tivesse somente a fração 2 quartos, como que eu poderia saber que fração seria equivalente a 2 quartos? Nesse caso, 2 quartos é igual a metade, porque eu pude observar essa relação de equivalência olhando o meu objeto. Mas se eu não tiver nenhum objeto, eu posso dizer para vocês que qualquer fração onde você divide ou multiplica o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, é considerada uma fração equivalente a essa fração 2 quartos. Então, por exemplo, para eu chegar na fração 1/2, eu dividi o numerador e o denominador por 2. Então, quando eu dividi o numerador por 2, deu 1. Quando eu dividi o denominador por 2, deu 2. Então, essa fração aqui, ela é chamada de fração equivalente, porque ela vem da multiplicação do denominador e do numerador dessa primeira fração pelo mesmo número. Uma outra fração equivalente a 2 quartos, para eu encontrar, eu posso multiplicar também o numerador e o denominador por 2, por exemplo. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu vou achar 4 oitavos. 4 oitavos também é uma fração equivalente a 2 quartos, tá bom? Quando você divide uma fração, divide o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número e chega em um número onde não é possível mais dividir, no caso 1/2, não é possível mais você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí você pode chamar essa fração de fração irredutível, tá bom? E você encontrou essa fração irredutível simplificando essa fração. Quando você divide o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, até que isso não seja possível mais fazer, você está simplificando a fração. E quando você finalmente consegue encontrar uma fração onde você não consegue mais dividir, aí você chama essa fração de irredutível, tá bom? Só que quando você vê frações que são múltiplas umas das outras, sendo elas irredutíveis ou não, você pode chamar essas frações de frações equivalentes, tá bom? Então, ó, 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, tá bom? Se eu continuasse multiplicando aqui por 2, eu ia encontrar infinitas frações equivalentes. Todas essas frações são chamadas de frações equivalentes. Tá bom? Vou te dar mais alguns exemplos de simplificações de frações, simplificação de frações, tá? Por exemplo, se eu tiver fração 3/6, eu posso perceber que é possível dividir aqui por 3 e aqui também por 3.
Ora, tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer igualzinho no denominador, tá bom? Então, se eu consigo dividir em cima e embaixo por 3, eu achei uma fração irredutível, que é a fração 1/2, e a fração 1/2 é uma fração equivalente a 3/6. Mais um exemplo, 9/27. Ora, eu posso dividir 9/27 diretamente por 9, em cima e embaixo. Isso é uma maneira de simplificar essa fração. Aí vai me dar 1/3, tá? Porque 3 vezes 9 é 27. Se eu não tivesse percebido que era possível dividir por 9 direto, essa mesma fração, eu poderia dividir por 3, ó. Eu segui o caminho mais rápido, mas eu poderia dividir também por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 27 dividido por 3 dá 9. Só que, ora, quando eu cheguei no meu resultado, eu verifiquei que o meu resultado é múltiplo de 3 em cima e embaixo. E eu só consigo dizer que duas frações são que uma fração é irredutível quando o denominador e o numerador são números primos entre si, ou seja, quando não é possível dividir os dois pelo mesmo número. Nesse caso aqui ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Agora eu achei uma fração irredutível. Percebam, eu dividi 2 vezes por 3. Ou seja, eu dividi por 3 vezes 3, que é 9. Então, no final das contas, se você divide direto pelo número maior, ou se você divide primeiro pelo número menor e depois você faz a divisão novamente, você acaba encontrando a mesma coisa, tá bom? Então, a fração 9/27 é equivalente à fração 3/9, que é equivalente à fração 1/2. E a fração 1/3, desculpa. E a fração 1/3, como não tem mais como dividir por ninguém, ela é chamada de fração irredutível. Beleza? Então, nós acabamos de ver quando duas frações são equivalentes. E nós chegamos a frações equivalentes utilizando o conceito de simplificação de frações. Esse conceito de simplificação de frações vai ajudar a gente a comparar duas frações, tá bom? Como que nós vamos comparar duas frações? Ora, primeiro, quando nós temos frações com denominadores iguais, a gente pode comparar essas frações utilizando simplesmente o numerador, tá bom? Eu dei um exemplo aqui. Essa fração 2/3 e essa fração 5/3. Qual será a maior fração? Ora, o 3 é igual nas duas, que é o denominador. Como que a gente vai fazer? A gente vai ver o numerador. Pensa bem. Primeiro vamos ver o conceito prático da situação. Suponha que você tem uma barra de chocolate que foi dividida em 3. Se você comer 2 pedaços dessa barra de chocolate, você com certeza está comendo menos do que uma pessoa que está comendo 5 pedaços de uma barra que foi dividida em 3. Óbvio que essa pessoa que está comendo 5 pedaços, ela está comendo mais do que tem. Então, ela está comendo uma parte de uma outra barra. Então, é óbvio que 2/3 é menor do que 5/3, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. 1/2 e 5/2. Qual é maior? Ora, se o 5 é maior do que 1, então 1/2 é menor do que 5/2, tá bom? Mais um exemplo aqui. 4/3 e 2/3. O 3 é igual nas duas, o denominador é igual, então a gente vai ver o numerador. Nesse caso aqui, 4 partes de 3 é um número maior do que 2 partes de 3. Então, a gente vai dizer que 4/3 é maior do que 2/3. Então, quando nós temos frações que são com denominadores iguais, a gente pode perceber que é fácil comparar. Basta a gente ver o numerador, certo? Ó, 1/8 e 5/8. 1 é menor do que 5, então 1/8 é menor do que 5/8, tá bom?
A situação começa a ficar um pouquinho mais complicada quando os denominadores são diferentes. Vou dar um exemplo para você. Qual fração é maior? 2/4 ou 5/2? Ora, não sei, porque eu não sei se comer 2 partes de uma coisa que foi dividida em 4 é mais do que comer 5 partes do que uma coisa que foi dividida em 2, porque eu não tenho como comparar denominadores diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar frações equivalentes cujo denominador é igual, tá bom? A gente vai tentar olhar para as duas frações e ver se existe alguma fração que é equivalente a pelo menos uma delas e que tem o mesmo denominador que ela. Por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que a fração... Vou botar um asterisco aqui. Eu sei que a fração 2/4 é exatamente igual à fração 1/2. Como que eu descobri isso? Eu simplifiquei, dividi em cima e embaixo por 2 e achei 1/2 como resposta. Se ela é igual a 1/2, eu posso trocar esse 2/4 aqui por 1/2, certo? Eu posso comparar 1/2 com 5/2, porque aí eu vou ter frações com o mesmo denominador para comparar, tá bom? Agora eu sei, ó, 1/2 é menor do que 5/2, porque 1 é menor do que 5. Se 1/2 é menor do que 5/2, eu posso afirmar que 2/4 é menor do que 5/2. Aí agora eu voltei para a pergunta inicial, que foi qual é maior, 2/4 ou 5/2. Nesse caso, eu sei que 2/4 é menor do que 5/2, porque 2/4 é exatamente igual a 1/2, tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos. Nem sempre você vai conseguir simplificar a fração. Às vezes, você vai ter que usar frações equivalentes sem simplificar. Por exemplo, qual fração é maior? 3/8 ou 5/4? Ó, 3/8 não dá para você simplificar. Não tem como você dividir em cima e embaixo por nenhum número, tá? 5/4 também não dá para simplificar. Não dá para dividir 5 e 4 por nenhum número ao mesmo tempo. Porque eles são números que são considerados primos entre si, tá bom? Como que a gente vai fazer? Bom, eu sei que dá para fazer o 4 virar 8. Como? Multiplicando por 2. Se eu multiplicar o 4 por 2, ele vira 8, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma fração equivalente a 5/4, sem simplificar. Nesse caso, eu vou usar a multiplicação para achar. Só que para eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar também o numerador, senão eu vou estar mudando completamente a minha fração, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui vai dar 10/8. Eu não simplifiquei, na verdade, eu aumentei a fração. Mas agora, eu posso comparar 3/8 com 10/8. Porque o denominador das duas é o mesmo, tá? 3/8 é menor do que 10/8. Sendo assim, eu posso afirmar que 3/8 é menor do que 5/4. Porque 10/8 é a mesma coisa que 5/4, são frações equivalentes, tá bom? Então, quando a gente tem como simplificar para chegar, a gente simplifica. Quando não tem, a gente procura outros métodos. Agora, vou dar mais um exemplo. 2/3 e 4/5. Novamente, 2 e 3 são números que são primos entre si, ou seja, eu não tenho como simplificar. 4/5 também são primos entre si, eu não tenho como simplificar. E olha que complicação, não tem nenhum número que eu multiplique o 3 que ele vire o 5. E não tem nenhum número que eu multiplique o 5 que ele vire o 3. Nesse caso aqui, eu observei e eu pensei, poxa, dá para fazer um 4 virar um 8, é só multiplicar por 2. E aí eu multipliquei em cima e embaixo para não alterar a minha fração, para encontrar uma outra fração que seja equivalente a essa e resolvi o meu problema.
Aqui o meu problema está mais complicado, porque eu não tenho como fazer usar essa mesma técnica que eu usei em cima. Não tem como fazer um 3 virar 5 e nem um 5 virar 3. Então, quando isso acontece, gente, quando você não consegue encontrar números onde você pode transformar essas frações em frações equivalentes, você acaba sendo obrigado a mudar as duas frações por frações equivalentes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa fração, essa primeira fração aqui e vou multiplicar inteira pelo denominador da segunda. E essa segunda fração aqui eu vou multiplicar inteira pelo denominador da primeira, tá? Essa é uma técnica que sempre funciona, funcionaria aqui também, só que daria mais trabalho, porque nesse caso eu não precisava mexer nas duas. Ela sempre funciona e ela vai me ajudar quando eu tenho frações que não tem como você transformar uma em um múltiplo da outra, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2/3 e vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Aí eu vou achar uma fração equivalente a 2/3. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Depois eu vou pegar 4/5 e vou multiplicar em cima e embaixo por 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. Ora, agora eu tenho duas frações equivalentes às minhas frações iniciais e eu posso compará-las. 10 quinzeavos e 12 quinzeavos. Qual fração é maior? Essa aqui é maior. Então, 10 quinzeavos é menor do que 12 quinzeavos. Uma vez comparadas essas duas frações, eu volto para a minha pergunta inicial. A fração 10 quinzeavos veio do 2/3. Então, eu vou escrever 2/3 é menor do que 4/5. Porque 4/5 é a fração que se transformou depois em 12 quinzeavos, tá bom? Então, essa aqui vai ser a minha resposta da minha comparação de frações com denominadores diferentes, tá bom? Sempre que você estiver na dúvida, às vezes você não percebe de cara que é possível transformar o denominador de uma em outra. Esse método de multiplicar as duas pelo denominador da outra, ele sempre vai funcionar, tá bom? Porque você vai encontrar frações equivalentes cujo denominador das duas sempre vai dar o mesmo número. Então, você sempre consegue fazer a comparação, tá bom, pessoal? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês acharem, para vocês perceberem como não é difícil. 5 nonos e 4 meios. Isso aqui ficou até fácil, porque 4 meios dava para simplificar, mas eu não vou simplificar, não. Vou deixar assim. Bom, 5 nonos e 4 meios, não tem como o 9 virar 2 e não tem como 2 virar 9, de jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso tudo aqui por 2 e isso tudo aqui por 9, tá? Vamos lá? 5 nonos vezes 2 vai dar 10 18avos. E 4 meios vezes 9, 4 vezes 9, 36, 2 vezes 9, 18. 36 18avos. Agora eu vou comparar 10 18avos e 36 18avos. 10 18avos é menor do que 36 18avos. Sendo assim, eu sei que 5 nonos é menor do que 4 meios, tá bom? Então, assim, a gente vai comparar frações que têm os denominadores diferentes, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se precisarem que eu grave mais exemplos, é só falar, tá bom? Tchau, tchau.